Quando o celular tocou e apareceu o nome da minha filha na tela, eu fiquei olhando para aquelas letras por tanto tempo que a ligação caiu. 1 ano. 1 ano inteiro sem uma mensagem, sem uma foto, sem um áudio de 10 segundos perguntando se eu estava bem. E de repente, ali estava o nome dela piscando no ecrã do meu celular velho. Num sábado à tarde, enquanto eu estava sentado sozinho na sala do meu apartamento em Campinas comendo uma marmita fria que eu tinha comprado na padaria da esquina da Rua Abolição com a Avenida Orozimbo Maia. Respirei fundo e liguei de volta. Ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. A voz era suave, quase carinhosa, do jeito que ela falava quando queria alguma coisa desde pequena. Pai, ela disse, a gente precisa se ver. Eu estou organizando um jantar aqui em casa no próximo sábado. Vem, por favor. Estou com saudade. Meu coração foi ao chão e subiu de volta ao mesmo tempo. Saudade. Depois de 1 ano inteiro de silêncio, ela usou essa palavra. Eu disse que ia. Desliguei o telefone, sentei de novo na poltrona e chorei, como não chorava fazia muito tempo. Chorei de alívio. Chorei achando que finalmente ia ter minha filha de volta. O que eu não sabia naquele momento era que o jantar não era para me receber. Era para me destruir de vez. E foi uma mulher que eu mal conhecia, uma empregada doméstica de 20 e poucos anos com quem eu nunca havia trocado mais do que 5 palavras na vida, que me salvou de cair na armadilha que a minha própria filha e o marido dela tinham passado meses construindo com cuidado e frieza. Antes de eu te contar o que aconteceu quando eu cheguei na frente daquela cancela e aquela moça veio correndo na minha direção com os olhos arregalados, eu preciso que você faça uma coisa por mim agora. Escreve aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. Não importa se é uma capital, uma cidade do interior, um município pequeno que a maioria das pessoas nem conhece pelo mapa. Eu leio cada comentário que aparece aqui nesse canal. E isso é verdade, não é figura de linguagem. Isso me importa de verdade. E se você já passou por uma situação em que alguém da sua própria família, alguém que deveria ser o seu porto seguro, te usou de alguma forma, escreve também. Não precisa entrar em detalhes se não quiser. Só escreve que você entende. Porque essa história é sobre isso. É sobre quando a gente descobre que a traição mais funda não vem de fora. Vem de dentro de casa. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque essa história não termina onde você imagina que vai terminar. Tem muita coisa ainda por vir, e cada parte vai te surpreender mais do que as anteriores. Meu nome é Roberto, tenho 61 anos, sou de Campinas, interior de São Paulo, e fui contador por 32 anos da minha vida. E essa é a história de como quase perdi tudo o que construí em décadas de trabalho honesto, e de como uma empregada doméstica teve mais caráter e mais coragem do que a minha própria filha. Mas para você entender o tamanho do que aconteceu, você precisa entender de onde eu vim e o que foi que eu construí ao longo da vida. Porque a traição não dói tanto pelo que você perde. A traição dói pelo tanto que você deu antes de perder. É essa diferença que faz tudo. Nasci em 1963, no bairro Vila Brandina, aqui em Campinas mesmo. Meu pai, seu Osmar, era mecânico numa oficina na Avenida Moraes Salles. E minha mãe, Dona Teresa, bordava toalhas de mesa para vender na feira do bairro aos domingos de manhã. A gente morava numa casa de 3 cômodos com um quintal de terra batida e uma goiabeira enorme no fundo que dava mais fruta do que a gente conseguia comer. Não tinha luxo, mas tinha dignidade. Meu pai era daqueles homens que nunca deixou faltar pão na mesa, mas também nunca deixou faltar caráter. Ele me ensinou 2 coisas que ficaram cravadas em mim para sempre. Que a palavra de um homem vale mais do que qualquer papel assinado e que dívida de gratidão é a única dívida que não tem prazo para vencer. Carrego essas 2 coisas até hoje. Infelizmente, nem todo mundo que passou pela minha vida aprendeu isso junto comigo. Fiz o 2º grau no Colégio Estadual Carlos Gomes, na Vila Itapura. Era um aluno mediano na maioria das matérias, mas em matemática eu me destacava desde o primário. Os números sempre fizeram sentido para mim de um jeito que as palavras às vezes não fazem. Tinha uma lógica, uma ordem, uma honestidade que eu apreciava. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Não tem jeito de enganar um número. Você não consegue convencer um número de que ele é outra coisa. Pelo menos era o que eu pensava naquela época. Mais tarde aprendi que os números podem ser usados para mentir também. Depende de quem está segurando a caneta. Com 18 anos, comecei a trabalhar como office boy num escritório de contabilidade no centro de Campinas, na Rua General Osório, pertinho da Câmara Municipal. O dono era o Dr. Almeida, um senhor de uns 60 anos que fumava charuto depois do almoço e sabia tudo sobre legislação fiscal desde os tempos da ditadura. Ele percebeu que eu tinha talento com números e me deixava ficar até mais tarde, depois do expediente, ajudando nos lançamentos. Pagava hora extra certinho, sem atraso, sem conversa, e me emprestou livros de contabilidade para eu estudar em casa. Com 22 anos, passei no vestibular de Ciências Contábeis na PUC Campinas, fazendo o curso noturno enquanto trabalhava de dia.
Foram 4 anos muito difíceis. De ônibus lotado toda a noite, almoço de marmita no escritório, muito café e muito sono atrasado. Mas terminei o curso. E logo depois que me formei, o Dr. Almeida me contratou como contador júnior com carteira assinada e tudo. Foi o começo de tudo que viria depois. Conheci a Marlene em 1987, no aniversário de uma colega de trabalho no Clube dos Bancários na Avenida Brasil. Ela tinha 24 anos, trabalhava como atendente numa farmácia no bairro Taquaral e tinha um jeito de rir que enchia o ambiente de um jeito que você não conseguia ignorar. Fui apresentado a ela por acaso, pela própria aniversariante, e passei o resto da noite tentando não parecer nervoso demais toda vez que ela olhava na minha direção. Saímos 2 semanas depois para tomar sorvete na sorveteria Gelato, na rua Barão de Jaguara, e no mês seguinte já estávamos namorando sério. Com 26 anos, pedi ela em casamento com um anel de brilhante pequeno que custou o equivalente a quase 2 meses do meu salário da época. Ela disse sim antes de eu terminar a frase. Nem deixou eu acabar o discurso que eu tinha ensaiado durante 3 dias. Casamos em março de 1988, numa cerimônia na Igreja São Benedito, no Cambuí. Não foi uma festa grandiosa. Eram uns 80 convidados, almoço num salão paroquial que a gente alugou por um valor módico, bolo de 3 andares que a sogra fez em casa com a ajuda das irmãs dela. Mas foi bonito, foi sincero. E eu entrei naquele casamento com a intenção de durar a vida toda. Com a intenção de construir alguma coisa que durasse mais do que eu. No primeiro ano, alugamos um apartamento pequeno no bairro Botafogo, aqui em Campinas. 2 quartos, sala minúscula, cozinha que 2 pessoas mal cabiam ao mesmo tempo sem bater cotovelo. Mas era nosso. Era o nosso espaço. Eu acordava todo dia às 5h30 da manhã, pegava o ônibus da Avenida Anchieta até o centro e trabalhava até às 6h30 da tarde. A Marlene trabalhava na farmácia até o meio-dia e fazia bicos como manicure à tarde nas casas do bairro para complementar a renda da gente. Não saíamos muito, não gastávamos com besteira, e todo mês eu depositava uma parte do salário na poupança do Bradesco, agência do bairro Guanabara. Todo mês, sem falta, por mais que o mês tivesse sido apertado e o saldo fosse pequeno. Era o hábito, era a disciplina. Era o que meu pai me tinha ensinado sem usar essas palavras exatamente. 2 anos depois do casamento, em 1990, nasceu a Camila, nossa primeira e única filha. Parto normal no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, numa terça-feira chuvosa de outubro, às 3h42 da manhã, segundo anotei num papel que guardo até hoje numa pasta de documentos. Quando a enfermeira colocou aquele embrulho pequenino nos meus braços e eu vi aquele rostinho vermelho e amarrotado me olhando de volta, eu não consegui me segurar. Chorei ali mesmo, no corredor do hospital, sem vergonha nenhuma diante de ninguém. Era a coisa mais linda que eu tinha visto em toda a minha vida até aquele momento. Era minha filha. E eu sabia naquele instante que ia fazer qualquer coisa para que ela não passasse necessidade. Qualquer coisa que estivesse ao meu alcance, e algumas coisas além do meu alcance também. E fiz. Durante todos os anos que se seguiram, eu fiz tudo. Trabalhei em 2 escritórios ao mesmo tempo quando ela tinha 3 anos e a gente precisava pagar a cirurgia de amígdala dela, que o convênio não cobria. Fiz hora extra nos fins de semana durante 6 meses para pagar a escola particular no bairro Jardim das Bandeiras quando ela tinha 8 anos, porque a escola pública da região estava em greve. E eu não queria que ela perdesse um ano. Aprendi a usar computador quando ainda era novidade e custava caro para poder ter mais clientes como pessoa física no escritório e garantir a mensalidade do curso de inglês dela na escola FISC quando ela tinha 12 anos. Quando ela quis fazer intercâmbio aos 17, para passar um mês num curso em Buenos Aires com a turma do colégio. Fiz 3 meses de economia extra para juntar a passagem e a taxa da escola. Não reclamei de nada disso. Não pedi nada em troca. Era minha filha. Era o que eu queria fazer. Era o que me dava sentido. A Marlene era uma boa mãe, isso nunca questionei nem por um segundo. Mas com o tempo, as coisas entre nós foram esfriando de um jeito que é difícil de explicar com precisão para quem não viveu por dentro. Não foi uma briga grande que abriu um abismo entre nós. Não foi uma traição que eu descobri de repente. Não foi um escândalo, foi o silêncio que vai crescendo. Foi a distância que aumenta tão devagarzinho que você não percebe, até o dia que você olha para o lado e a pessoa já está longe demais para alcançar, sem fazer um esforço enorme. E aí você percebe que nenhum dos dois tem mais energia para esse esforço. Com a Camila já adulta, formada em administração pela Unicamp em 2012, a gente foi se dando conta que o que nos unia de verdade era principalmente ela. Sem ela, no meio do dia a dia, sobrava muito espaço vazio entre mim e a Marlene. E esse espaço foi ficando maior do que qualquer coisa que a gente tinha. Em 2015, depois de 27 anos de casamento, eu e a Marlene conversamos por quase 4 horas numa noite de quinta-feira, sentados na mesa da cozinha com 2 xícaras de chá esfriando entre nós. E chegamos juntos à conclusão de que era melhor separar. Não foi dramático. Foi doloroso, mas foi respeitoso.
Dividimos os bens de forma amigável, sem advogado de briga, sem guerra. Ela ficou com o apartamento do Botafogo que a gente tinha comprado em 2003, já quitado, avaliado em aproximadamente R$ 280 mil na época. Eu fiquei com o dinheiro que tinha na poupança e com um apartamento menor que eu tinha comprado como investimento no bairro Chácara da Barra, avaliado em R$ 160 mil. Também decidimos que cada um ficava com a sua parte de um sítio que tínhamos comprado juntos em Olambra, cidade das Flores, a uns 50 quilômetros de Campinas. A Marlene ficou com um lote, eu fiquei com o outro, que incluía uma casinha de 2 quartos e varanda. Esse sítio vai aparecer de novo nessa história, de forma muito importante. A Camila, com 25 anos na época da separação, ficou próxima à mãe. Não que ela fosse declaradamente contra mim. Pelo menos eu não percebia assim no começo. Ela me ligava, me visitava de vez em quando, a gente almoçava junto no domingo de vez em quando. Mas eu sentia que alguma coisa tinha mudado na forma como ela me via, que eu havia me tornado, em algum momento que eu não conseguia precisar, uma figura do passado na vida dela. Algo associado a um capítulo que ela queria, se não apagar, pelo menos deixar para trás. Tentei não pensar muito nisso. Toquei a vida para frente. Em 2016, a Camila me apresentou o Fábio Henrique Moraes, de Indaiatuba, filho de um empresário do ramo de construção civil que tinha escritório na Avenida Rebouças, em São Paulo. Tinha 31 anos, era engenheiro civil, bem articulado, bom papo, sempre bem vestido, sapato de couro bom. Da primeira vez que ele me apertou a mão, eu notei que o aperto era daqueles que a pessoa aprende em curso de oratória ou em livro de autoajuda, firme e controlado. Não daqueles que vêm do jeito natural de ser de uma pessoa. Mas não fiz julgamento. Não é justo julgar alguém pelo aperto de mão. Minha filha estava feliz, e isso era o que importava para mim naquele momento. Eles casaram em novembro de 2017. Festa num buffet na Avenida Aquidaba, em Campinas, com 120 convidados, open bar, banda ao vivo, decoração com flores brancas e velas por toda parte. Foi bonito, foi elegante. Eu contribuí com R$ 30 mil para a festa, em 3 parcelas ao longo dos meses anteriores ao casamento. Não porque eles me pediram diretamente com essas palavras. A Camila foi me contando ao longo dos meses que o orçamento estava difícil, que o buffet estava saindo mais caro do que esperavam, que a decoração havia ultrapassado a estimativa inicial, e eu fui abrindo a carteira porque era minha filha. Era o casamento da minha filha. Hoje eu sei que o pai do Fábio, que era empresário e tinha muito mais dinheiro do que eu, colocou proporcionalmente muito menos do que eu e não foi menos exaltado no discurso do padrinho. Mas isso não vem ao caso agora. Depois do casamento, o Fábio foi assumindo um espaço na vida da Camila que antes era ao menos parcialmente compartilhado comigo. Sutil, gradual, ele não era grosseiro comigo quando estava na minha presença. Era educado, chamava de seu Roberto, perguntava da saúde, do trabalho, do sítio em Olambra. Mas havia uma coisa nos olhos dele quando eu aparecia ou quando meu nome entrava na conversa que eu não conseguia nomear com precisão. Era uma espécie de cálculo silencioso, como se ele estivesse sempre somando e subtraindo alguma coisa que eu não podia ver, mas que ele sabia exatamente quanto era. Em 2018, o casal comprou um apartamento no bairro Cambuí, aqui em Campinas. Um imóvel bonito de 3 quartos, em um prédio com portaria 24 horas, academia no térreo e salão de festas. Eles me contaram que tinham dado uma entrada de R$ 90 mil e financiado o restante em 240 meses pelo Banco Itaú, com prestação de R$ 2.300 por mês. Fiquei feliz por eles. Não fiz perguntas sobre de onde exatamente havia vindo a entrada. Não era da minha conta perguntar. Devia ter sido da minha conta. Foi mais ou menos a partir de 2018 que as visitas da Camila foram ficando gradualmente mais raras e mais breves. No começo, era uma vez por mês, com certeza. Depois foi uma vez a cada 2 meses. Depois passou a ser só em data especial. Meu aniversário em abril, o Natal, o Ano Novo. E mesmo nesses momentos havia sempre uma pressa visível, um horário para cumprir em outro lugar, uma obrigação depois. As conversas foram ficando mais superficiais. Ela perguntava se eu estava bem, eu dizia que estava. Ela dizia que estava muito corrida com o trabalho e com a casa. A gente comia alguma coisa rápida e ela ia embora. Eu ficava ali parado na janela, olhando o carro dela sair da rua e tentando convencer a mim mesmo de que era a vida adulta assim mesmo, que todo mundo tem suas demandas, seus compromissos, que não havia nada de errado nisso. Ficava tentando não sentir o que sentia, a solidão específica de pai, que percebe que está perdendo o filho, sem que ninguém tenha declarado nada. Mas havia. Havia muita coisa errada, e eu estava me recusando a enxergar, porque enxergar dói mais do que fingir que não vê. O primeiro sinal concreto de que algo estava diferente e perigoso veio em março de 2022. Eu havia comentado para Camila, numa conversa de telefone algumas semanas antes, que estava pensando em vender o sítio de Olambra.
Aquele sítio que eu e a Marlene tínhamos comprado juntos e depois dividido amigavelmente na separação de 2015. A minha parte correspondia a um lote de aproximadamente 800 metros quadrados com a casinha de 2 quartos e varanda que eu descrevia antes, boa para fim de semana, com uma figueira velha no quintal que minha ex-mulher havia plantado nos primeiros anos. Eu não estava usando muito o lugar. Os custos de manutenção estavam pesando no orçamento de aposentadoria que eu estava planejando. E um vizinho de lote havia me procurado discretamente dizendo que estava interessado em comprar. O valor que ele havia proposto era R$240 mil à vista. Era um valor justo, talvez até um pouco generoso, pelo que era o imóvel. Quando mencionei isso para Camila por telefone, ela ficou animada de um jeito que me pareceu mais aceso do que o assunto justificaria. Pai, que ótimo! Você vai ter uma grana boa para descansar um pouco, né? E aí ela disse quase de passagem, como se fosse um detalhe menor. Só uma coisa, pai. Antes de você fechar com esse vizinho, deixa eu falar com o Fábio. Ele conhece umas pessoas do mercado imobiliário. Pode ser que consiga um comprador pagando mais, e aí você não perde dinheiro. Achei razoável. Quem não gostaria de vender por mais? Disse que esperaria uma semana. A semana passou. A Camila me ligou, dizendo que o Fábio estava articulando com um comprador interessado, mas que precisava de mais um tempo para fechar a negociação. Passei outra semana. E outra. O vizinho foi perdendo a paciência e acabou comprando outro terreno que apareceu para ele. E o comprador misterioso que o Fábio estava articulando nunca materializou. Acabei não vendendo o sítio naquele momento. Fiquei com uma estranheza no estômago difícil de ignorar, mas deixei para lá. Me disse que era falta de sorte mesmo, que essas negociações às vezes não fecham. O segundo sinal, esse impossível de ignorar, veio em agosto de 2022. Comecei a notar movimentações estranhas na minha conta corrente do Bradesco, a agência do bairro Guanabara. Não eram valores absurdos que chamassem a atenção imediata. Eram saques de R$2 mil aqui, uma transferência de R$3 mil ali, sempre com intervalos irregulares que tornavam difícil ver o padrão. No começo, pensei que era algum débito automático que eu tinha esquecido de cancelar, ou algum pagamento que havia saído 2 vezes. Fui até a agência numa manhã de semana, pedi para falar com o gerente da minha conta, um rapaz chamado Anderson, que me atendia fazia uns 3 anos. Pedi extrato dos últimos 6 meses impresso. Ele me trouxe as folhas. Sentei ali mesmo na cadeira da mesa dele e fui olhando linha por linha, despesa por despesa, com a atenção que 32 anos de contabilidade desenvolvem na gente. Havia transferências via Pix repetidas para um destinatário que eu não reconhecia de imediato. Um nome empresarial. FHM. Serviços e Consultoria Limota. Fiquei olhando para aquelas letras por uns 30 segundos. Depois, as iniciais foram se encaixando devagar dentro da minha cabeça, como aquelas fechaduras de cofre que você vai girando até os pinos baterem no lugar. FHM Fábio Henrique Moraes. Fiquei sentado naquela cadeira da agência sem conseguir me mexer por uns 2 minutos inteiros. O Anderson passou pela mesa, perguntou se eu estava precisando de mais alguma coisa. Disse que estava bem, obrigado, só queria ver mais alguns dados. Pedi para ver o extrato dos 12 meses anteriores também. Ele imprimiu e me trouxe. As transferências para a empresa do Fábio estavam lá nos meses anteriores também. Menores no começo, crescendo gradualmente, totalizavam, naquele momento em que eu estava calculando mentalmente sentado naquela cadeira de banco, R$56 mil ao longo de 1 ano e 4 meses. R$56 mil saindo da minha conta para uma empresa do meu genro, sem que eu tivesse consciência alguma disso. Cheguei em casa naquela tarde com as pernas bambas. Coloquei os extratos impressos em cima da mesa da sala e fiquei olhando para as folhas por 1 hora. Tentei me lembrar de algum serviço que eu poderia ter contratado do Fábio naquele período. Alguma consultoria, alguma assessoria financeira, qualquer coisa. Nada. Não havia nada que eu me lembrasse. Não havia nenhum combinado, nenhuma conversa, nenhum acordo verbal sequer. E aí eu me lembrei de uma coisa que havia acontecido 14 meses antes, num domingo de almoço em família. Depois da sobremesa, enquanto eu estava relaxado e a Camila estava na cozinha lavando a louça, o Fábio tinha se sentado do meu lado na mesa com um papel na mão e uma caneta. Disse que era uma procuração simples para ele poder representar meus interesses numa negociação de terreno que ele estava conduzindo a meu favor. Algo relacionado a um negócio que ele havia mencionado de passagem algumas semanas antes, sem eu ter prestado muita atenção. Era um domingo, eu estava cansado, tinha tomado um vinho durante o almoço. O Fábio colocou o papel na minha frente e disse com aquela voz segura que ele tinha: "Pode assinar aqui, seu Roberto, é só uma formalidade burocrática." E eu assinei, sem ler direito, sem pedir para um advogado ver antes. Confiei. Era meu genro, era o marido da minha filha. Era alguém que eu havia visto se casar na igreja São Benedito e com quem eu havia dividido mesa e vinho. Que motivo eu teria para desconfiar? Naquela noite de agosto de 2022, sozinho no meu apartamento, eu entendi que aquele papel que eu havia assinado sem ler era de verdade.
Não era uma procuração simples de representação para uma negociação específica. Tinha cláusulas abrangentes o suficiente para justificar, numa leitura favorável ao Fábio, autorizações de movimentação financeira em meu nome, combinada com o acesso às minhas informações bancárias que ele havia obtido em algum momento que eu não conseguia precisar. Aquela procuração havia sido a ferramenta que ele precisava para montar as transferências automáticas, sem precisar da minha presença física em cada uma delas. Ele tinha construído aquilo com cuidado, com paciência, com uma frieza de quem planejou cada passo com antecedência. Não liguei para Camila naquela noite. Não liguei para o Fábio. Me deitei na cama, fiquei olhando para o teto por umas 2 horas, e quando o sol nasceu lá fora, eu já sabia o que ia fazer. Não ia explodir. Não ia ligar gritando. Não ia aparecer na porta deles às 6 da manhã. Ia agir como contador, com documentação, com método, com paciência. Na manhã seguinte, uma segunda-feira de agosto, às 8 horas em ponto, eu estava sentado na sala de espera do escritório do Dr. Cláudio Ferreira, advogado especializado em direito de família e sucessório, e com experiência em crimes contra o patrimônio, cujo escritório ficava na Avenida José de Souza Campos, o famoso Eixão de Campinas, num conjunto comercial bem cuidado no 12º andar com vista para a cidade. O Dr. Cláudio era um homem de uns 58 anos, cabelo grisalho, bem cortado, voz calma e pausada, óculos de armação preta quadrada, aquele jeito de ouvir, sem interromper e sem demonstrar surpresa, que só os profissionais bons desenvolvem depois de anos de prática. A secretária me chamou, entrei na sala dele, sentei na cadeira de couro na frente da mesa e contei tudo, do começo. Mostrei os extratos impressos que eu tinha trazido na pasta. Falei da procuração que eu havia assinado sem ler. Ele ouviu até o fim sem dizer uma palavra. Depois abriu um bloco de notas de capa preta e começou a anotar. Seu Roberto, ele disse finalmente. O que o senhor me descreve configura, em tese, pelo menos 2 crimes. Estelionato, qualificado pela relação de confiança, e apropriação indébita. Mas antes de qualquer coisa, precisamos de mais provas além dos extratos. O senhor ainda tem o documento original que assinou? Eu tinha. Havia tirado cópia em cartório alguns meses depois de assinar, por hábito de contador, por aquela compulsão que a vida profissional te cria de manter registro de tudo. Essa cópia me salvou. O Dr. Cláudio me orientou naquela mesma manhã a não mexer em nada ainda. Não confrontar o Fábio. Não falar com a Camila sobre o assunto. Não mudar o comportamento de forma que eles percebessem que eu sabia. Não fazer movimentações atípicas nas contas que pudessem chamar a atenção. Deixa eles achando que está tudo normal, ele disse, recostando na cadeira. Quanto mais normal parecer para eles, mais livres eles vão ficar para continuar agindo, e cada ação deles que pudermos documentar é mais uma peça do processo. Contratei o escritório naquele mesmo dia. Paguei os honorários iniciais com um cheque de R$8.000. Foi o melhor dinheiro que gastei em toda a minha vida. Sem exagero nenhum. As semanas seguintes foram as mais difíceis que eu já vivi. Não de forma dramática, não de choro e desespero. De forma sutil e pesada. Acordar todo dia sabendo o que sabia e ter que agir como se não soubesse é uma coisa que consome a gente por dentro de um jeito silencioso. Quando a Camila me ligava para perguntar se eu estava bem, eu respondia com naturalidade. Perguntava como ela estava. Perguntava do trabalho dela. Quando o Fábio me mandava mensagem de WhatsApp perguntando se eu queria ir ver um jogo de futebol no estádio, eu respondia com um emoji positivo e dizia que talvez na próxima. Aprendi naquele período algo que não tem substituto, que autocontrole não é ausência de sentimento. É sentir tudo o que está sentindo com a mesma intensidade e simplesmente não deixar que o sentimento tome o volante. O Dr. Cláudio contratou um investigador particular, seu Hélio Rodrigues, um senhor de uns 55 anos, cabelo branco, barba cerrada, ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo, aposentado há 6 anos, que trabalhava com discrição absoluta e cobrava por dia de serviço mais despesas documentadas. O seu Hélio era daqueles profissionais que falam pouco e observam muito e entregam resultado. Começou a levantar a situação financeira e societária do Fábio e da empresa que havia recebido as transferências. O que apareceu nas primeiras 2 semanas de investigação deixou até o Dr. Cláudio, que já tinha visto muita coisa em 30 anos de advocacia, com a expressão levemente mais séria do que o habitual. A empresa FHM Serviços e Consultoria Litida era uma empresa de fachada. Havia sido constituída 1 ano e 6 meses antes, registrada num endereço comercial virtual num espaço de coworking na Rua Conceição, no centro de Campinas. Não tinha funcionários com carteira assinada. Não tinha contratos de prestação de serviço com nenhum cliente identificável. Não emitia notas fiscais regulares. Não tinha nenhuma atividade econômica real documentada, além de receber transferências e redistribuí-las. E para onde esse dinheiro ia depois que entrava na empresa? O seu Hélio rastreou.
Parte para uma conta corrente em nome da Camila no Banco Santander. Parte para uma conta em nome de um irmão do Fábio que morava no bairro Santo André, em São Paulo. E parte para uma conta conjunta de um casal que o seu Hélio identificou como amigos, muito próximos do Fábio desde a faculdade. Era um esquema simples na estrutura, mas que funcionava com elegância porque dependia de uma única coisa que o Fábio havia calculado com precisão cirúrgica: a confiança irrestrita de um pai que jamais imaginaria que a própria filha poderia estar envolvida nisso. Quando o seu Hélio me trouxe o relatório completo, numa tarde de quinta-feira, sentados na mesinha de fórmica da copa do escritório do Dr. Cláudio, eu li aquelas páginas sem conseguir dizer nada por um longo tempo. Havia o nome da Camila ali, nome completo, CPF, número da conta. A conta dela havia recebido, ao longo de 14 meses, R$18 mil provenientes das transferências que saíam da minha conta através da empresa fantasma do marido. R$18 mil. Minha filha sabia. Não era uma vítima inocente sendo enganada junto comigo, sem saber. Ela era parte ativa daquilo. Havia recebido o dinheiro na conta dela e havia deixado isso acontecer durante meses, enquanto me ligava para perguntar se eu estava bem. Nunca na minha vida senti o que senti naquele momento sentado naquela copa. Não é raiva, não é exatamente tristeza. É um estado que não tem nome adequado em nenhum idioma que eu conheça. É uma espécie de desabamento interno, como se o chão debaixo dos seus pés simplesmente deixasse de existir e você continuasse de pé, apenas por inércia, sem entender fisicamente como ainda está em pé. Minha filha, a menina que eu tinha carregado no colo pelas ruas do bairro, a que eu tinha ficado acordado noite inteira ao lado da cama quando ela teve febre alta com 4 anos, a que eu tinha ensinado a andar de bicicleta sem rodinhas num domingo de manhã no Parque Portugal, correndo do lado, segurando o bagageiro, até ela pegar equilíbrio e pedalar sozinha enquanto eu ficava para trás, aos poucos gritando: vai, vai, você conseguiu. Aquela mesma pessoa havia recebido dinheiro que saiu da minha conta sem eu saber e havia ficado calada meses a fio. O Dr. Cláudio me deu um copo d'água e esperou em silêncio, que era uma das coisas que ele fazia muito bem. Depois disse, com a calma constante que era a marca dele: Seu Roberto, o senhor tem 2 opções nesse momento. Pode agir agora com o que já temos, que é bastante. Vai ser um processo longo, mas sólido. Ou pode esperar um pouco mais, reunir mais evidências e agir com tudo de uma vez quando o conjunto for ainda mais robusto. A decisão é inteiramente do senhor. Pedi um dia para pensar. Ele concordou. Naquela noite, andei por horas pelo Parque Taquaral sozinho. Era uma noite de setembro de 2022, começava a esfriar um pouco, aquele frescor que Campinas tem em setembro antes do calor do verão chegar de vez. O lago estava parado, espelhando as luzes da cidade lá de dentro. Havia famílias sentadas nos bancos, crianças correndo, casais caminhando de mão dada. A vida normal das pessoas acontecendo em volta de mim, enquanto eu carregava aquilo por dentro. Pensei no meu pai, seu Osmar, e no que ele diria se estivesse aqui. Pensei na minha mãe, Dona Teresa, que havia morrido em 2011 e não precisou ver nada disso. Pensei no meu primeiro dia de trabalho no escritório do Dr. Almeida com 18 anos, no ônibus que eu pegava de madrugada, nos livros que estudava à noite. E decidi, ali andando perto da margem do lago com os patos dormindo na beira da água, que não ia deixar que isso me quebrasse. Ia deixar que isso me tornasse mais forte. Ia agir com a mesma disciplina que havia me ensinado a juntar dinheiro todo mês, mesmo quando o mês estava apertado. Com método, com paciência, com documentação. Voltei para o escritório no dia seguinte e disse ao Dr. Cláudio que queria esperar. Que queria construir o caso mais robusto e completo possível antes de agir. Que quando a hora chegasse, não houvesse a menor margem de dúvida para ninguém. E então veio o convite do jantar. Foi numa sexta-feira de maio de 2023. Às 11h23 da manhã, segundo o registro que ficou no meu celular. Eu estava no apartamento trabalhando num relatório de cliente, quando o telefone tocou e apareceu o nome dela. Era a primeira ligação da Camila em mais de um mês. Atendi. A voz dela tinha aquela doçura um pouco praticada demais, aquela suavidade de quem ensaiou o que ia falar antes de discar. Pai, eu estava pensando aqui. A gente ficou um tempão sem se ver direito. Tô com saudade de verdade. Que tal você vir jantar aqui em casa no sábado que vem? Faço aquela lasanha de berinjela que você adora. Meu coração deu um salto, mas minha cabeça ficou quieta e atenta. Que ótimo, filha. Que horas? Eu disse com naturalidade. Às 7h30, ela respondeu. E então adicionou, quase de passagem, como quem menciona um detalhe menor. Ah, e pai, se você puder, já traz aquele documento que o Fábio pediu no mês passado sobre o sítio. Ele precisa resolver isso ainda essa semana por causa de um prazo. Aí eu entendi o que era aquele jantar. Não era reconciliação. Não era saudade. Era uma armadilha documental. Eles queriam que eu chegasse lá relaxado, num ambiente familiar, com a lasanha no forno e a mesa posta,
e assinasse mais algum papel relacionado ao sítio de Roland que estava avaliado em R$240 mil. Provavelmente uma procuração de venda ou algo que me comprometesse a transferir o imóvel. Tinham planejado usar o contexto emocional do jantar, a saudade que eu ia sentir ao ver minha filha depois de um ano, o vinho com a refeição, o ambiente familiar, para baixar minha guarda o suficiente para eu assinar sem questionar. Desliguei o telefone com cuidado. Sentei na poltrona da sala e decidi ir ao jantar assim mesmo, não porque eu fosse assinar qualquer coisa, mas porque eu precisava saber com precisão o que eles tinham planejado, e porque o Dr. Cláudio havia me dito semanas antes que qualquer tentativa deles de obter minha assinatura em mais algum documento poderia ser usada como evidência adicional de um padrão sistemático de comportamento. Era uma peça que faltava no quebra-cabeça. Liguei para o Dr. Cláudio logo depois e contei do convite. Ele ficou em silêncio por uns 10 segundos, o que para ele era muito. Depois disse: "Seu Roberto, se o senhor decidir ir, não assine absolutamente nada. Não importa o que aconteça, não importa como eles formulem o pedido, não importa se criarem uma situação de pressão emocional ou de urgência. Mantenha a cabeça completamente fria. E se puder, ative o gravador do celular antes de entrar no prédio e deixe gravando durante tudo." Disse que entendido. No sábado, me arrumei com um cuidado maior do que o habitual. Coloquei uma camisa social azul escuro que a Marlene havia me dado de presente anos atrás. Calça de tecido bege, os sapatos de couro preto que eu guardo para ocasiões que pedem seriedade. Passei perfume. Fui cuidadoso com cada detalhe porque sabia que aquela noite era importante. Peguei o Hyundai HB20 Prata que eu tinha comprado em 2021, saí de casa às 19 horas e saí pela Avenida Norte-Sul em direção ao Cambuí. O céu estava limpo, daquele azul escuro de noite de outono que Campinas tem. Fui devagar. O apartamento deles ficava num prédio na rua Doutor Quirino, no Cambuí. O acesso que eu sempre usava ficava numa rua de trás, uma entrada menor com cancela eletrônica e uma cadeirinha do lado de fora, onde ficava a empregada que controlava o fluxo de quem chegava por ali durante o dia e início da noite. Estacionei o carro a uns 30 metros da cancela, no lado oposto da rua, um pouco para frente. Verifiquei o celular. 19 horas e 22 minutos. Faltavam 8 minutos para o horário combinado. Ativei o aplicativo de gravação de áudio do celular, coloquei o aparelho no bolso da camisa com a tela voltada para dentro do bolso. Conferi que estava gravando. Saí do carro e atravessei a rua em direção à cancela. A empregada era uma moça jovem, de uns 22, 23 anos no máximo, cabelo preto preso num coque, uniforme azul marinho. Eu a tinha visto nas outras visitas que havia feito ao apartamento ao longo dos 2 anos anteriores, mas nunca havia conversado com ela além de um boa tarde ou obrigado passando pela cancela. Não sabia nem o nome dela. Quando ela me viu chegando pela calçada, ela se levantou do banco rapidamente. Eu achei que ia para a cancela para abrir, mas ela não foi para a cancela. Ela veio na minha direção com passos rápidos e determinados, os olhos mais abertos do que o normal, o rosto com uma expressão de quem tomou uma decisão difícil e está prestes a executá-la antes que mude de ideia. Ela parou na minha frente, olhou rápido para os 2 lados da calçada como quem não quer ser visto por ninguém, e falou numa voz que era quase um sussurro, mas carregada de urgência. "Senhor Roberto, não entre. Por favor. Vá embora agora." Eu parei, fiquei olhando para ela por um segundo sem entender. "Como assim?" Falei também baixo, sem saber exatamente por quê, como se a urgência dela tivesse sido transmitida automaticamente para o meu corpo antes que minha cabeça processasse. Ela piscou rápido. "Tem gente lá dentro esperando o senhor que não deveria estar. Não é só a Camila e o Fábio. Tem mais pessoas. E tem um advogado. Eu ouvi eles conversando hoje de tarde enquanto eu estava arrumando a sala de jantar. Eles têm um papel que querem que o senhor assine essa noite. Disseram que se o senhor não assinar na hora, eles vão criar uma situação, vão falar que o senhor ficou confuso, que o senhor não está bem da cabeça, que não tem condições de tomar decisão sozinho. Eu não sei o que é certo fazer direito, senhor, mas eu trabalho nessa casa. Eu ouço as coisas, e o que eu ouvi hoje não é certo. Não consegui ficar quieta." 3 segundos. 3 segundos que valeram muito. Olhei para aquela moça que estava visivelmente tremendo de nervoso, que provavelmente sabia que podia perder o emprego por estar me dizendo aquilo, que estava arriscando alguma coisa concreta por uma pessoa que mal conhecia porque achou que era o certo a fazer. E senti uma coisa que custei um pouco a nomear, mas que era, no fundo, gratidão. Gratidão enorme. Uma estranha que eu mal conhecia tinha mais consideração pela minha dignidade do que a minha própria filha. Falei baixinho. "Como você se chama?" Ela respondeu. "Priscila." "Priscila." "Obrigado de coração. Volta para o seu lugar agora, faz de conta que a gente não conversou." Ela assentiu com a cabeça, voltou para o banco de plástico com passos rápidos, abaixou a cabeça no caderninho de anotações.
Eu virei as costas, atravessei a rua e voltei para o carro. Entrei, fechei a porta com cuidado. O gravador ainda estava rodando no bolso da camisa. Olhei para o prédio do outro lado da rua. As janelas do terceiro andar estavam acesas. Dava para ver sombras se movendo lá dentro, mais de 2 pessoas. Estavam esperando. Esperando que eu entrasse pela cancela, que eu subisse no elevador, chegasse até a porta, que a Camila abrisse sorrindo com o cheiro da lasanha vindo da cozinha e o advogado sentado na sala, com a pasta em cima da mesa e o papel preparado. Fiquei sentado no carro sem mexer, olhando para o prédio, por exatamente 5 minutos. E no 5º minuto, aconteceu a coisa que confirmou com imagem tudo o que a Priscila havia me dito. Um carro preto, um Honda Civic de placa de Valinhos, parou na frente do prédio num espaço de carga e descarga. O motorista desceu. Um homem de uns 40 anos, terno cinza de boa qualidade, camisa branca, gravata azul escuro, uma pasta de couro preta no braço. Ele não foi para a cancela que eu usava. Foi para o interfone principal do prédio, na porta da rua da frente. Apertou o botão, disse alguma coisa que eu não conseguia ouvir daqui e a porta abriu. Ele entrou. Era o advogado deles. Havia chegado com atraso em relação ao planejado, provavelmente. O plano original era que ele estivesse já instalado e confortável dentro do apartamento antes de eu chegar, fazendo parte natural da cena, não chegando visivelmente depois de mim. Mas o acaso, ou talvez a justiça, havia feito com que eu assistisse à chegada dele com meus próprios olhos, do carro estacionado do lado de fora. Peguei o celular e liguei para o Dr. Cláudio. Era quase 19h40 num sábado à noite, mas o advogado atendeu no 3º toque. Dr. Cláudio, eu não entrei. Fiquei do lado de fora. A empregada do prédio me avisou do que estava planejado lá dentro antes de eu entrar. E acabei de ver o advogado deles chegando. Tenho tudo gravado. Houve uma pausa do outro lado da linha. Depois o Dr. Cláudio disse, com aquela calma que eu já havia aprendido a ler como satisfação profissional contida. Seu Roberto, o senhor acabou de salvar o processo. Fique onde está por hora. Não ligue para sua filha nem para o Fábio hoje. Amanhã cedo a gente se fala. Fui embora dali com o carro no silêncio, sem rádio, sem nada. Peguei a Avenida Norte-Sul, cruzei o bosque dos Jequitibás, vi a cidade passando do lado de fora do vidro. Era uma noite de sábado bonita em Campinas. As pessoas saindo para jantar, grupos de amigos nas calçadas dos bares, casais caminhando, a vida acontecendo. E eu ia no meu carro pensando que minha filha estava naquele apartamento do 3º andar esperando que eu chegasse, para poder me forçar a assinar um papel que me tiraria o sítio de Rolambra. Esse lugar que eu havia preservado durante anos, onde ficava a figueira que minha ex-mulher plantou e que tinha virado, sem que eu planejasse, uma espécie de símbolo de tudo que eu ainda guardava. E ela não tinha ideia de que eu sabia, que a empregada tinha me avisado, que o advogado havia chegado tarde demais para ser invisível. Naquela noite dormi pouco, mas quando dormi fundo. Na manhã de domingo, às 9h, estava no escritório do Dr. Cláudio com o áudio da gravação carregado no celular e um relato escrito do que a Priscila havia me dito, com as palavras exatas que eu me lembrava. O advogado ouviu a gravação 2 vezes do começo ao fim. Depois olhou para mim com uma expressão que misturava satisfação profissional com uma indignação humana genuína. Isso aqui é de grande valor como elemento complementar, seu Roberto. Gravação unilateral tem limitações em algumas situações processuais, mas o conjunto que o senhor tem agora é muito sólido. Então, ele me explicou o próximo passo com precisão. Nas semanas seguintes, o Dr. Cláudio montou a peça processual com tudo que tínhamos construído. Os extratos bancários com todas as transferências documentadas, o documento original que eu havia assinado sem ler e que havia sido utilizado indevidamente para justificar as movimentações, o relatório completo do investigador seu Hélio, identificando a empresa de fachada e os repasses para as contas da Camila e de terceiros, e a gravação do dia do jantar. E foi ouvida também, em caráter de depoimento testemunhal formalizado, a Priscila. O Dr. Cláudio foi pessoalmente até o prédio num dia útil de manhã, se apresentou formalmente a Priscila, explicou a situação com clareza e cuidado e perguntou se ela estaria disposta a formalizar um depoimento sobre o que havia visto e ouvido. Ela ficou assustada no começo, como era natural. Uma pessoa jovem, empregada doméstica, sendo procurada por advogado numa situação que envolvia os seus empregadores. O Dr. Cláudio explicou com paciência que ela não corria nenhum risco legal, que sua posição como testemunha era protegida e que nenhum empregador poderia demiti-la por ter dado depoimento verdadeiro sem enfrentar consequências legais sérias. Ela pensou por um momento. Depois disse que sim. Disse que o que havia visto e ouvido naquela casa ao longo dos meses em que trabalhava lá a havia perturbado muito. Que havia conversas frequentes sobre o sítio do pai da Camila, sobre como convencer o velho a assinar dessa vez, sobre quanto dá para tirar ainda antes de fechar tudo. Essas palavras, relatadas pela Priscila com detalhes de contexto e data aproximada, constaram formalmente no processo como depoimento testemunhal documentado.
A ação foi protocolada no Fórum de Campinas numa segunda-feira de julho de 2023. Ação de nulidade do documento assinado sob vício de consentimento, cumulada com pedido de ressarcimento de todos os valores transferidos indevidamente e devidamente corrigidos. E pedido de medida cautelar urgente bloqueando qualquer movimentação ou alienação do sítio de Olambra enquanto o processo tramitasse. O juiz da Vara Civil analisou o pedido cautelar com urgência e o deferiu no mesmo dia da distribuição. Quando o sistema atualizou e o Dr. Cláudio me ligou para informar que a cautelar havia sido concedida, eu estava no sítio, em Olambra, sentado na varanda da casinha, olhando as flores do campo vizinho balançando com o vento. Fechei os olhos por um momento e respirei fundo. A citação chegou para o Fábio e para Camila numa quarta-feira de manhã, entregue por oficial de justiça no endereço do apartamento no Cambuí. Eu soube porque o Dr. Cláudio me ligou para confirmar que a citação havia sido cumprida com sucesso. 35 minutos depois, meu celular começou a tocar. Era a Camila. Deixei ir para o correio de voz. Ela tentou mais 5 vezes ao longo daquele dia. As mensagens de WhatsApp que chegaram ao longo das horas foram reveladoras de um estado de crescente desespero. A primeira era um "Pai, me liga quando você puder". A segunda, enviada 40 minutos depois, era "Pai, o que está acontecendo? Recebi uma coisa aqui". A terceira era "Pai, eu preciso falar com você urgente". A quarta era uma mensagem longa, onde ela explicava que aquelas transferências tinham sido um acordo que eu mesmo havia feito com o Fábio meses atrás, que eu havia pedido para ele administrar um investimento em meu nome, que havia um mal-entendido. A quinta era apenas "Por favor, pai". Não respondi nenhuma das 5. O Fábio me ligou uma vez. Deixei cair na caixa postal. Ele não mandou nenhuma mensagem escrita. Talvez o advogado dele já tivesse orientado para não colocar nada em texto. O processo correu durante vários meses com toda a seriedade que o material probatório justificava. Houve audiência de conciliação marcada para outubro de 2023. Eu e o Dr. Cláudio chegamos cedo, nos sentamos do lado oposto da mesa do Fábio e do advogado dele. A Camila não foi à audiência, que era um direito dela. O advogado do Fábio apresentou a tese de que as transferências eram resultado de um acordo verbal de investimento e que o documento assinado por mim havia sido uma formalização desse acordo. O Dr. Cláudio expôs o relatório do investigador, mostrando que essa empresa não tinha nenhuma atividade econômica real. A conciliação não resultou em acordo. Foi para julgamento. A perícia contábil foi realizada nos meses seguintes por um perito nomeado pelo juízo. O resultado da perícia foi categórico. A empresa FHM Serviços e Consultoria Litilda não apresentava nenhum elemento que caracterizasse uma prestadora de serviços legítima. Nenhum contrato de prestação de serviço com nota fiscal correspondente, nenhuma documentação de atividade, nenhum registro de qualquer serviço efetivamente prestado. Era uma empresa criada com a finalidade de receber recursos de terceiros. Em fevereiro de 2024, o juiz proferiu a sentença. O documento que eu havia assinado naquele domingo de almoço pós-vinho foi declarado nulo por vício de consentimento. As transferências foram reconhecidas como apropriação indébita. O Fábio foi condenado a restituir R$56 mil corrigidos monetariamente com juros legais de 1% ao mês desde cada data de transferência, o que resultou num valor total atualizado de R$ 63.800 a serem pagos em prazo determinado. A medida cautelar sobre o sítio de Olambra foi convertida em definitiva até o pagamento integral da dívida. E o juiz determinou ainda o encaminhamento de cópias integrais do processo ao Ministério Público Estadual para a apuração criminal, independente dos fatos narrados. A Camila, por ter recebido diretamente em sua conta corrente pessoal valores provenientes comprovadamente do esquema, foi condenada solidariamente à restituição de R$18 mil. Minha filha, condenada por decisão judicial a me devolver dinheiro que havia recebido do esquema que o marido dela montou com a minha conta. Quando o Dr. Cláudio me ligou para comunicar a sentença naquela tarde de fevereiro, eu estava no sítio em Olambra. Estava na varanda, numa cadeira de madeira que eu tinha comprado numa marcenaria de bairro, olhando o pôr do sol sobre os campos de flores que essa região tem, de uma forma que quem não conhece Olambra não consegue imaginar. Aquele laranja suave e generoso se espalhando pelo horizonte, cobrindo tudo. Desliguei o celular depois da ligação. Fiquei ali, sentado por 1 hora, olhando aquele céu. Não era euforia o que sentia. Era algo mais parecido com um peso imenso que vai saindo dos ombros tão devagarzinho que você só percebe o quanto estava carregando quando ele finalmente começa a ir embora. Nos meses que se seguiram à sentença, aconteceram muitas coisas. O Fábio e a Camila entraram com recurso, que é direito legal deles. O recurso foi julgado no segundo semestre de 2024 e o tribunal manteve a sentença de primeira instância com ajustes de cálculo que foram favoráveis a mim. O Ministério Público abriu inquérito criminal pelo estelionato, que corria em paralelo ao processo civil.
O Fábio, por não ter pagado o valor da condenação no prazo determinado pelo juízo, teve o nome incluído nos cadastros de restrição de crédito, o que gerou complicações sérias na vida profissional dele, que dependia de acesso a linhas de crédito do mercado imobiliário para fechar negócios. A Priscila foi demitida pela Camila 3 semanas depois da sentença de primeiro grau. A justificativa formal foi reestruturação doméstica. O Dr. Cláudio, quando ficou sabendo, entrou imediatamente com reclamação trabalhista em nome dela, argumentando que a dispensa havia sido motivada pelo depoimento que ela havia dado e configurava represália ilícita. O juiz do trabalho acolheu a argumentação. A Camila foi condenada a pagar indenização por dano moral à Priscila, no valor de R$6.000, além das verbas rescisórias em dobro. Quando soube disso, senti uma satisfação especial, não por ver a Camila sofrer consequências, mas por ver a Priscila ser protegida e reconhecida. Aquela moça jovem, que havia arriscado o emprego e a tranquilidade da sua vida profissional para me avisar porque achou que era a coisa certa a fazer, mereceu ter sua coragem reconhecida por uma instituição. E foi. A Camila veio me ver pessoalmente uma tarde de outubro de 2024. Sozinha, sem o Fábio, sem advogado. Tocou a campainha do meu apartamento. Quando abri a porta, ela estava diferente do jeito que eu estava acostumado a vê-la. Sem maquiagem, de roupa simples, os olhos vermelhos de quem havia chorado muito nas horas anteriores. Pai, eu preciso conversar, ela disse. Deixei ela entrar. Ficamos sentados na sala por quase 2 horas. Ela falou muito. Disse que o Fábio havia iniciado o esquema sem ela ter pleno conhecimento no começo, que quando ela descobriu já havia recebido dinheiro na conta sem saber exatamente a origem, que havia ficado com medo de se comprometer mais tentando desfazer, que havia coisas dentro daquele casamento que eu não sabia, pressões que ela sentia de um jeito que a paralisavam. Chorou em vários momentos. Houve momentos em que eu quase amoleci completamente. Porque é minha filha. Porque eu a vi nascer. Porque aquela voz pedindo perdão era a mesma voz que me chamava de papai, desde que ela tinha palavra para isso. Mas eu também me lembrava dos R$18.000 que tinham entrado na conta dela. Dos meses em que ela me ligava perguntando se eu estava bem enquanto sabia o que estava acontecendo na minha conta bancária. Do jantar planejado. Do advogado que eu vi entrar naquele prédio com a pasta de couro preta. Eu disse a ela com a voz mais calma que consegui encontrar naquele momento que eu a amava. Que isso não havia mudado e não ia mudar nunca. Que ela era minha filha, independente de qualquer decisão, de qualquer sentença, de qualquer coisa que tivesse acontecido, mas que amor não é a mesma coisa que cumplicidade com o que foi errado, que eu podia amá-la completamente, e ao mesmo tempo não fingir que o que havia acontecido não havia acontecido, que ela precisava responder legalmente pelo que havia feito, e que isso era o justo, e que talvez fosse a única forma real de ela crescer com isso. Que se ela um dia quisesse reconstruir alguma relação comigo a partir de um lugar de verdade, sem mentira, sem segunda intenção, eu estaria disposto a tentar, mas que o passo teria que vir dela, e que ia ter que ser diferente de antes. Ela saiu do apartamento chorando. Fui até a janela e vi o carro dela saindo da rua devagar. Fiquei ali parado por uns minutos. Havia uma dor aguda, aquela dor específica que só existe entre pais e filhos e que não se compara com nenhuma outra dor que eu conheço. Mas junto com a dor, havia algo mais. Algo que eu não esperava encontrar naquele momento. Uma integridade. Uma certeza de que eu não havia me curvado. Não havia aceitado uma paz barata em troca da verdade. Não havia fingido para me poupar da dor de hoje. Havia escolhido a dor verdadeira em vez da mentira confortável. Hoje, a minha vida está diferente. Não completamente diferente, porque algumas coisas que se quebram não voltam ao exato formato que tinham antes. Mas diferente num sentido que eu não esperava encontrar do outro lado de tudo isso. O apartamento do Chácara da Barra eu reformei no começo de 2024. Pintei tudo de branco, troquei o piso da sala por um porcelanato mais claro que reflete bem a luz da manhã, comprei uma poltrona nova de couro cor caramelo, que fica do lado da janela que dá para o jardinzinho interno do prédio. Toda manhã eu acordo, faço café passado no coador de pano como minha mãe fazia, sento nessa poltrona com a caneca quente nas 2 mãos e fico olhando para o jardim por uns 15, 20 minutos antes de começar o dia. É uma coisa pequena e simples, mas é inteiramente minha, conquistada, sem ninguém me devendo e sem eu precisar de nada de ninguém para ter aquele momento. O sítio de Olambra continua comigo. Vou lá um fim de semana por mês, pelo menos. A figueira do quintal, que a Marlene havia plantado anos atrás, deu muito fruto no verão passado. Eu fiz geleia, trouxe potes para alguns vizinhos do condomínio, pequena coisa, mas bonita. Comecei a fazer trilhas no Parque Estadual de Sousas nos sábados de manhã. Conheci num desses sábados um grupo de caminhantes da minha faixa de idade. Aposentados e pré-aposentados. Gente com história para contar. A gente vai toda semana. Tem um senhor chamado Valdemar, de 67 anos, ex-professor de química,
que conta piada ruim melhor do que qualquer comediante que já vi. A gente ri muito. Rir é uma coisa que eu havia esquecido como fazer direito. Da Camila, recebi algumas mensagens ao longo dos últimos meses de 2024. Nada longo, nada pesado. Um feliz aniversário, pai, em abril. Uma foto da cidade dela num dia que choveu muito. Uma mensagem curta dizendo que havia começado a fazer terapia. Respondi a todas, brevemente, com carinho, sem abrir ferida. A gente está construindo alguma coisa que ainda não tem nome certo. Talvez um dia tenha. Não tenho pressa. E não tenho mais medo do que o tempo vai trazer. O Fábio pagou a dívida em 2 parcelas, com atraso, provavelmente pressionado pelas restrições cadastrais e pelo andamento do inquérito criminal. O dinheiro caiu na conta que o Dr. Cláudio havia indicado. R$ 63.800, mais as custas processuais. Quando vi a confirmação da última transferência, não senti triunfo. Senti encerramento, que é diferente e, no fundo, muito melhor. O processo criminal ainda está em andamento. O Dr. Cláudio me atualiza periodicamente. Não tenho pressa com isso também. A justiça tem o tempo dela e eu aprendi a respeitar esse tempo. E a Priscila, a moça que me parou na calçada naquela noite de sábado com os olhos arregalados e a voz em sussurro, ela está bem. Conseguiu um novo emprego num condomínio residencial no bairro Mansões, Santo Antônio, com carteira assinada, salário melhor do que tinha antes, e me mandou uma mensagem no final do ano passado, dizendo que estava feliz. Respondi agradecendo de novo, do mesmo jeito que agradeço toda vez que penso nela, que foi a coragem de uma pessoa quase desconhecida, com muito menos a perder do que eu, mas que mesmo assim escolheu fazer a coisa certa, que me salvou naquela noite. Esse ato simples de uma pessoa simples, que poderia ter ficado no banco de plástico olhando para o caderninho e não se envolvido, foi o ponto de virada de tudo. Eu penso nisso com frequência, que às vezes o que nos salva não vem de onde a gente espera, não vem da família que deveria nos proteger, não vem das pessoas que têm obrigação, vem de onde menos se espera, de um ato gratuito, limpo, sem segunda intenção, de uma pessoa que só tinha a perder e escolheu fazer a coisa certa assim mesmo. Isso me ensinou mais sobre caráter do que qualquer outra coisa na vida. Se você está ouvindo essa história e está passando por alguma coisa parecida, seja com filho, genro, nora, seja quem for da sua família, eu quero te dizer uma coisa com toda a clareza que tenho. Você não está louco. O que você está sentindo é real. E você tem direito de se proteger. Não de forma violenta, não de forma vingativa, não destruindo ninguém, mas com a verdade, com documentação, com ajuda profissional qualificada, com a dignidade que é sua e que ninguém tem o direito de te tirar só porque tem laço de sangue ou papel de casamento. Não aceite uma paz falsa que esconde uma ferida aberta. A ferida vai aparecer de volta mais tarde, maior. Escolha a dor real com honestidade. É mais difícil na hora, mas é a única que cura de verdade. Eu comecei essa história sozinho numa poltrona comendo marmita fria num sábado à tarde. Terminei ela com um apartamento reformado, um sítio em Holambra, um grupo de amigos que caminha comigo aos sábados de manhã e a certeza de que me olho no espelho todo dia e reconheço o homem que está lá. Isso vale mais do que qualquer valor que poderia ter sido roubado de mim. Obrigado a cada um de vocês que ficou comigo até o final desse relato. Isso significa mais do que consigo expressar. Escreve aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo. Eu leio tudo, sem exagero. E se essa história te tocou, se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes a gente não consegue falar sobre o que está vivendo, mas consegue mandar um vídeo. Pode ser que chegue na hora certa. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem muito mais história por vir e cada uma delas é real. É de gente que viveu, que sofreu, que encontrou um jeito de atravessar. Você não está sozinho. Nunca esteve. Um abraço de coração e fique com Deus.